Você é um milagre. E estamos aqui com mais um podcast do Conexão Itapiranga e trazendo a presença, agora a participação do Marcos Palhares, a grande atração do evento. Muito esperado, né, Marcos, a sua participação. Obrigado. Quero já te agradecer por estar aqui conversando com nós também. E seja muito bem-vindo aqui ao podcast, ao evento, a Itapiranga, né? Primeira vez você aqui no nosso município, a gente fica muito feliz em recebê-lo. E quer contar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, né? Quem é Marcos Palhares? Acredito que muitas das pessoas já ouviram falar de você, né? Mas a gente quer que você nos conte um pouquinho quem é você, como que você chegou como que você montou todo esse seu currículo, que até eu estava te falando antes, a gente estava dando uma olhadinha aqui, que é muito extenso, né? Então, como que começa a sua história e, resumidamente, como é que a gente pode contar ela? Legal. Karine, bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui em Itapiranga, minha primeira vez aqui. Fico muito feliz com o convite, estar aqui com Conexão. Tem muitos palestrantes brilhantes aqui, então eu nem quero me bajular aqui como uma grande atração. Eu acho que todos são excelentes palestrantes. E assim, a minha bagagem de vida, as pessoas me conhecem pelo lado astronauta, futuro astronauta. Mas a minha bagagem de vida, ela começa de uma forma comum, como qualquer pessoa que corre atrás de sonhos. Então, essa minha palestra eu quero falar muito sobre isso, sobre como correr atrás de sonhos, sobre como realizar sonhos, quais são as técnicas que você precisa usar para atingir seus objetivos. E eu comecei minha vida de uma maneira muito simples, como vendedor de serviços gráficos. Então, isso na década de 90, eu vendia cartão de visitas, de porta em porta. Foi um exercício maravilhoso, porque você recebe muitos nãos, e por incrível que pareça, receber muitos nãos é positivo. Então, essa luta incansável de buscar o sim é o que me moveu, que me transformou, que me moldou, que me poliu para ser um profissional melhor. Eu acho que a gente precisa na vida sempre ir atrás de superação. Então a gente não pode permitir que as pessoas menosprezem a sua capacidade, seu valor, a sua competência. E é ouvindo não que às vezes a gente descobre que a gente tem uma missão. Nós estamos aqui para aprender a aprender e melhorar sempre. Por que ouvir esse não é importante? Te faz querer melhorar? Porque o sim é muito soberbo. A gente acha que o mundo está sempre redondo, sempre maravilhoso, se a gente só escuta sims e portas abertas. Quando a gente recebe portas fechadas ou quando as situações não acontecem como a gente está almejando, um plano, uma expectativa, a gente descobre que nós somos imperfeitos. Sim. E que nós podemos trabalhar melhor essa imperfeição. Né? Nós nunca seremos perfeitos, mas poderemos ser próximos da perfeição. Claro, perfeição entre aspas, né? Porque eu acho que ninguém precisa chegar a algo que é inatingível, não há possibilidade com relação a isso. Somos seres frágeis, somos seres que têm tentação, têm erros, enfim, a gente passa algumas aprovações na vida, mas o importante é sempre a gente manter uma coisa muito valiosa, que é o que está dentro do nosso coração. As melhores coisas que você tem estão dentro de você. E é importante você saber aflorar isso. E isso é uma coisa que muitas pessoas passam a vida inteira sem se dar conta. Elas não têm autoconhecimento ou não passaram por um processo que legitime um autoconhecimento. Porque muitas pessoas na vida nunca se perguntaram o que me faz feliz. Uma coisa tão simples, parece tão óbvio, Sim. mas o que te faz sair da cama para lutar? Propósito, Né? propósito de vida. Propósito, vocação, missão, vou falar tudo isso na palestra hoje, né? Uhum. É isso que eu quero despertar nas pessoas, porque quando você sabe a sua missão aqui neste espaço e tempo do universo, você descobre que você é especial, aí o céu não é o limite. Então essa é a minha grande mensagem, é você se autoconhecer, saber do seu potencial, despertar ele para o mundo, descobrir qual que é a faísca que liga os teus motores
e que faz você brilhar os olhos. Você falou essa frase, o céu não é o limite. Você tem um livro, inclusive, né, com esse título, né? E ele inspira as pessoas a se descobrirem. Esse é o sentido? Sim, sim. Até queria que se pudesse alguém pegar o livro pra gente, pra mostrar pra câmera. A gente já vai conseguir aqui. O livro, ele é escrito de uma maneira muito espontânea, que é a história da minha vida. Uhum. Então eu conto desde quando eu era uma criança, que tinha muita curiosidade quando eu olhava para as estrelas, perguntava por que aquilo parecia tão inatingível, tão distante, por que tão poucas pessoas iam para o espaço, e tudo aquilo me motivava a querer quebrar esse paradigma. Então, para mim é uma coisa que despertou lá na infância, e que geralmente na infância a gente tem aqueles sonhos mais puros. Sim. E quando a gente vai ficando adolescente, a gente vai perdendo essa pureza, vai ficando mais velho, vai enrijecendo, vai ficando mais assim racional com relação à vida, vai deixando algumas emoções que pareciam primariamente infantis, mas não, são a tua essência que você tinha e que você esqueceu ela, pôs ela de lado. Obrigado. Então esse livro, O Céu Não é o Limite, ele foi escrito com muito capricho porque é a minha verdade, é a minha história, é a minha jornada, e é uma jornada que eu gosto de dizer que é uma jornada sobre superação. Esse livro aqui, eu falo de coisas que para mim eram inalcançáveis há um tempo atrás, e que se você trabalhar com raça, coragem, sangue, suor e lágrimas, como eu gosto de dizer, você pode chegar onde você quiser. Então, assim como eu conquistei, eu queria passar essa fórmula para as pessoas também. O que me leva aqui, em Itapiranga, né? É passar um pouco dessa bagagem, dessa experiência, de que é possível. E é importante as pessoas entenderem que há um processo, né? Porque às vezes é muito fácil a gente olhar para uma pessoa e ver o resultado dela, né? Ver onde ela chegou, o que ela conquistou, mas a gente não observou o processo que ela passou, né? E sempre tem um processo. Sempre tem um O processo. processo ele tem que vir antes, né? Então, histórias assim, né? Você consegue abrir aqui para mim? Sim. Acho que o Eduardo ajuda um pouquinho a gente. É legal, justamente aproveitando o seu gancho maravilhoso. Quando eu escrevi esse livro, primeiro eu comecei com um blogzinho, não era um livro. Ele foi se transformando em um livro à medida que esse blog foi ganhando corpo, né? E aí eu percebi que o que eu estava escrevendo tinha estágios. Na hora que eu planejei escrever, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu estava apenas colocando no papel ou nos pixels, né, da internet aquilo que eu senti e que eu vivenciei. Mas depois que eu escrevi o livro, eu descobri que eu estava criando realmente um menu pessoal muito interessante e criativo de como as pessoas também podem aplicar na vida delas. Não precisa querer ser astronauta como eu, né? Elas podem ter um sonho mais simples e ao mesmo tempo inalcançáveis. Mas se ela aplicar essa técnica, e aí eu falo assim, olha, eu começo o primeiro capítulo dizendo: você é um milagre. Capítulo 1. Para despertar que a pessoa é especial. Sim. E muitas vezes falta isso dentro de casa. Às vezes o pai tem um tipo de criação, o pai e a mãe, de uma outra geração mais dura, né? E esquece de despertar essa importância na pessoa. E a pessoa cresce ranzinza, né? Fria. Então, o meu primeiro capítulo é para tirar as amarras. Falar, ó, você é especial. Mesmo que você não saiba, você é especial. E eu chamo de Você é um Milagre, esse primeiro capítulo, porque muitas pessoas não se dão conta da quantidade de coincidências necessárias para você estar aqui hoje. E como eu tenho esse conhecimento em astronomia, em atividades científicas, eu posso dizer que a nossa própria existência, ela não pode ser explicada. A ciência não consegue explicar. As pessoas perguntam: Palhares, você acredita em Deus?
E aí eu gosto de dizer, né? Geralmente para uma pessoa que não acredita em Deus, eu falo, se você acha que tudo veio do nada, então explique quem fez o nada. Que não há, nenhum cientista consegue responder isso. E isso é muito importante, porque é aí que eu começo a despertar na pessoa perguntas e respostas que ela nunca fez para ela mesma, né? Ela está dentro de uma rotina que nós somos empregados a realizar no dia a dia, acordar, estudar, trabalhar, dormir, comer, tomar banho. E ela está impregnada dessa rotina, está quase envernizada, e às vezes a gente tem que soltar esse verniz da pessoa para ela Sair do descobrir. automático aí, né? Exatamente, exatamente. Então, eu passei por algumas situações na minha vida que eu falo, meu, isso foi um milagre. Não pode ser. São coincidências que me levaram a estar aqui hoje, subindo no palco para mostrar, olha, se você trabalhar pelo seu sonho, coisas inexplicáveis vão acontecer. Você tem que ter vontade. Tem paixão. Pela vida, pelos teus sonhos, ter projetos. Até falando um pouquinho, Marcos, a gente tem aqui um breve resuminho, né, de alguns marcos teus. Você, pelo que a gente percebe, gosta, né, de superar limites, superar talvez a si mesmo, superar recordes, digamos assim, né, e até vou citar aqui para o pessoal ver. Brasileiro a atingir a mais alta profundidade no oceano. 2.260 pés. Um dos poucos brasileiros que escalou montanhas acima de 5.000 metros de altitude. Um dos poucos que voou acima de 60.000 pés de altitude na estratosfera. Por que superar esses limites? Eu gosto de abrir portas, seja a porta mental, ou seja as portas da nossa vida. Então, eu acho que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui para desbravar. Seja qualquer que seja o seu sonho, você precisa desbravar ele. E uma coisa muito importante para você desbravar qualquer coisa que você considere inatingível é você ter coragem. A coragem é um pilar importante para qualquer pessoa. E eu busquei na coragem essa forma de não só abrir portas para mim, como ajudar a abrir portas para o outro. Atrás do desconhecido, a gente descobre hoje, por exemplo, a própria internet, a televisão, o rádio, são coisas que só foram descobertas porque pessoas tiveram coragem, às vezes, de ir no fundo do mar ou ir no espaço para implementar mecanismos necessários para dar segurança e conforto no seu dia a dia. Sim. Foram pessoas que tiveram a coragem e a atitude de ir atrás. Então, essa mesma coragem eu tentei implementar no meu dia a dia. Isso automaticamente foi montando um currículo que eu me sentia cada vez mais capaz de chegar aos meus sonhos mais impossíveis. Então, se hoje eu posso me orgulhar de ter chegado na estratosfera e de estar numa lista para chegar ao espaço, tudo isso não aconteceu por acaso, é uma jornada que foi conquistada degrau a degrau. De que forma hoje que você faz esse trabalho com as pessoas? Hoje a gente tem você aqui para dar uma palestra, então você é um palestrante, Sim. é um escritor, então chega também, né, através de livros. Sim. Mas existem outras formas que você consegue auxiliar as pessoas? Isso é uma pergunta muito legal. Existe uma coisa que é você entregar o melhor de si para o mundo e o mundo vai te devolver isso de alguma forma. Então, além dos livros que eu tento passar o meu conhecimento para as pessoas e nas palestras, como aqui na Conexão Itapiranga, é importante você também se doar em qualquer projeto que você saiba que você não está ganhando nada, você está fazendo aquilo por carinho ao próximo. Então, hoje eu trabalho numa fundação, que é a Fundação Astronauta Marcos Pontes, e nessa fundação a gente busca inspirar as pessoas na atividade científica. E como a gente faz isso? Dá muito trabalho. Uma vez ao ano, lá no Aeroclube de Bauru, que é a cidade natal do astronauta Marcos Pontes, a gente organiza um show aéreo. Todos os pilotos que estão lá, eles estão voluntariamente. O combustível, quem põe nos aviões são eles. No chão,
São voluntários que levam telescópios para ver o sol. Não é um telescópio comum, tá? Nunca olhe o sol. Cuidado, pessoal, com nenhuma lente de aumento. Existem telescópios especiais feitos para se olhar o sol. A gente faz uma exposição para o público poder ver o sol bem de pertinho, ver como é que ele é, né, na sua essência. Poucas pessoas, como eu, tive o privilégio de ver o sol lá da estratosfera, então eu provoco isso, é diferente. Vale muito a pena ver o sol através de uma lente de um telescópio. E a gente tem diversas atividades lúdicas, sempre buscando despertar esse interesse, principalmente para as crianças. Então é um evento familiar. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Nós arrecadamos em média 50 toneladas de alimento nesse evento, para se ter uma noção do tamanho do evento. Sim. E do trabalho que dá também. E todo esse mantimento é revertido a entidades carentes. Então é de mão em mão que a gente leva isso para diversas entidades assistenciais espalhadas pelo estado. Já une ali a oportunidade de oferecer o conhecimento, né? E de você ajudar também. E todo mundo se envolve, isso é muito bonito. E foi num desses eventos que eu realizei um dos grandes sonhos que eu vou falar aqui na minha palestra. E eu não imaginava que eu fazendo um trabalho pelos outros, eu ia receber dos outros uma das minhas grandes realizações de vida. Quando a gente se doa, a recompensa ela vem. Ela vem. E a gente não pode cobrar, não é uma coisa que, quando é que vai acontecer? Eu tô aqui, tô fazendo minha parte, o mundo não me responde, não é assim que funciona, né? É muita labuta, sangue, suor e lágrimas, e uma hora acontece. É como um efeito mágico, é quando você menos está pensando naquilo, de repente cai na sua frente e você realiza mais um sonho. Então, eu tinha esse sonho de ver o 14 bis voando. Primeiro voo de um 14 bis. Esse é um sonho impossível. Eu nunca vou realizar esse sonho. Então eu falo assim, poxa, como eu gostaria de ter uma máquina do tempo. Você assistiu De Volta pro Futuro? Não. Do De Volta pro Futuro, no filme, tem um carro que o cara coloca a data no carro e fala, quero voltar para essa data. E eu falo, olha, se eu pudesse ter esse carro, eu ia colocar lá, 12 de novembro de 1906, o dia que Santos Dumont provou para o mundo que você podia sustentar aço, ferro, madeira no ar, que é uma coisa que, Sim. Numa época em que as pessoas andavam de charrete. Sim. E todo mundo dizia, isso era impossível. E num desses eventos, apareceu um cidadão, e eu estava lá na organização do evento, e ele falou, eu gostaria muito de participar no evento de vocês. E eu perguntei para ele, poxa, que legal, seja bem-vindo, venha pro time. Qual que é o teu avião? Eu não tenho um documento do meu avião. Eu falei, não tem documento? Como assim? Não tem número na ANAC o teu avião? Não, não tenho. Não tem número de matrícula do teu avião? Não, não tenho. Você tem brevet de piloto? Não tenho. Amigo, acho que vai ser muito difícil você participar aqui, porque você tá totalmente ilegal. Ele falou, é que meu avião não se enquadra em nenhuma categoria, é um 14 bis. Eu falei, como assim um 14 bis? Ele falou, eu construí uma réplica do 14 bis da minha garagem. Eu falei, cara, eu preciso ver isso. E aquele avião foi justamente ele que reverteu num volume máximo, o recorde que a gente teve de mantimentos, de arrecadação, foi graças ao voo do 14 bis. Grande chamativo. De uma pessoa que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era e que simplesmente... E o potencial dele para fazer uma réplica, né? Ele conseguiu construir uma réplica e ele foi atrás, ele foi até o Japão buscar a mesma seda japonesa que Santos Dumont usou, do mesmo lugar que Dumont contratou a seda. Então ele foi um cara assim, era o trabalho da vida dele. Sim. E ele falou assim, como é que eu vou voar isso? E de repente, esse cidadão apareceu para mim, justo para mim, para dizer, eu posso participar? Falei, cara, ele realizou o sonho dele e você... Eu realizei o meu, e são encontros da vida inexplicáveis, e eu falo, são os tais milagres. Sim. Que a gente tem que trabalhar sempre com paixão,
dando o máximo de nós e as coisas voltam pra gente. E sobre essa sua trajetória de ser um astronauta, né, como que está esse processo? Olha, eu tô também no meu processo de paciência contínua. Já gostaria muito de ter voado. Então, para ter uma noção da minha história, em 2013 eu comecei a trabalhar numa empresa norte-americana da atividade espacial. Estava sendo criada a empresa. E essa empresa tinha o objetivo de construir uma espaçonave. E, aliás, ela já estava em processo de construção, deveria voar em 2014. Eu falei, caramba, que legal. Trabalhar com atividade espacial já é um sonho para mim. Uhum. Não preciso nem voar, já estou realizando um sonho. Quem sabe o que mais pode acontecer, né? O que mais que o futuro pode nos abençoar aí nessa trajetória. Mas só tá ali, eu falei, olha, representante no Brasil, de vendedor de cartão de visita, já estava em contato com uma empresa espacial. O primeiro voo deu tudo certo. Fez um teste rápido, funcionou. No terceiro voo, deu ruim. E aí a gente percebeu, opa, a coisa é bem mais difícil, chegar ao espaço é bem mais difícil do que a gente imagina. Existe um risco, porque basicamente você está sentado em cima de um míssil. Uhum. No lugar da ogiva, tiraram, colocaram em você. Sim. É essa força absurda que é capaz de levar alguém para o espaço. Você precisa dessa força. E aí eu falei assim, caramba, então os sonhos são... O sonho que eu estou buscando é algo muito perigoso. Sim. Eu sempre tive essa noção, mas a partir do momento que você trabalha nesse sonho, você vê acontecer e de repente vê tudo desmoronar, você fala, caramba, eu acho que eu tenho que repensar isso. Mas aí é que vem a questão da superação. Embora houvesse o acidente, as pessoas que estavam lá, elas estavam dispostas a realizar e fazer acontecer. E esse que é o turnout. É sempre assim, opa, o que a gente pode aprender com esse fracasso para melhorar e tornar o voo mais seguro? Sim. Então, muitos processos foram aprimorados, muita coisa funcionou. Em 2020, uma nova espaçonave ficou pronta, ou seja, houve um grande atraso. E aí parecia que tudo estava maravilhoso. Eu falei, agora sim, já foram aprendidos quais eram os pontos sensíveis dos sistemas e agora temos uma nova espaçonave. E de fato, essa espaçonave realizou 30 voos bem-sucedidos. Até que a equipe de engenharia falou assim, olha, a gente descobriu que essa espaçonave ela aguenta essa carga. 30 voos em velocidade supersônica. Uhum. Mais do que isso, ela vai começar a craquelar, né, os materiais, vai ter problema de resistência de materiais, pode colocar toda a tripulação em perigo. Uhum. Então, um novo aprendizado veio. E agora estamos na terceira categoria dessa espaçonave que vai voar o ano que vem. E é essa categoria que eu devo voar, que é a categoria Delta, em que eles reformularam toda a parte de carbono da espaçonave para prevenir um colapso durante um voo supersônico. Uhum. E aí eu tenho que esperar mais 3 anos. Então veja que é um processo de aprendizado, erro e aprendizado, erro e aprendizado. A atividade espacial é algo ainda muito inédito no mundo. Embora a gente fale de 70 anos de história, o que a gente está criando nessa companhia é algo totalmente disruptivo. Enquanto os foguetes atuais decolam na vertical, a gente quer um foguete que decole de qualquer aeroporto. Então, a nossa proposta é um grande paradigma na atividade espacial. E quando você trabalha com algo totalmente inovador, você está sujeito a fazer e refazer o projeto muitas vezes, até chegar lá. O próprio 14 bis de Santos Dumont serviu a um propósito, Sim. mas ele não poderia nunca ser um avião definitivo, senão não chegaríamos aos aviões que nós temos hoje. Uhum. Então, todo esse processo de aprendizado
é o que nos leva realmente a acreditar nesse sonho e que o dia chegará. O quando é muito difícil, né? Pode aparecer uma nova anomalia, um novo processo que tem que ser aperfeiçoado, né? A empresa tem que ter uma gestão com uma performance muito boa, porque senão ela não aguenta, os recursos vão queimando também, não é só os motores que queimam, os recursos da empresa queimam também. Sim. Então tudo tem que estar muito alinhado, muito perfeito para que o processo dê certo. Mas deve ser um extraordinário fazer parte de um projeto desse. Só de fazer parte, só de entrar isso na minha biografia, eu me sinto muito realizado, né? É claro que o meu sonho maior é chegar ao espaço, né? E devido a isso eu estou trabalhando pelo meu sonho. Então Sim. eu fiz cursos na NASA, fiz curso na Roscosmos, que é a NASA russa. Então eu tenho um certificado de cosmonauta ali na minha parede, que quando eu estou triste, eu olho para aquele certificado e já fico feliz. Então a gente tem que ter esses mecanismos também, né? Porque somos todos de carne e osso, né? Nós temos, né, nossos momentos de baixa e de alta, então a gente tem que saber sempre olhar para aquilo que a gente realizou. Não dá para ficar só olhando para o que deu errado. Tem que sempre olhar, olha só o que já aconteceu, olha que longa jornada maravilhosa foi construída. É isso que tem que estar dentro da gente. Sim, e você é vendedor hoje de viagens espaciais? Isso. Então, nessa empresa mesmo, ela vai voltar agora com a classe Delta o ano que vem, 2026. Em janeiro vão abrir as vendas. E se alguém quiser ir para o espaço, Pode Marcos falar. Palhares e a agência Marcos Pontes, né? A nossa empresa, a agência Marcos Pontes. Então, o astronauta Marcos Pontes é sócio nessa empresa. Sim. E aí vai ter o privilégio não só de ir para o espaço, mas ter uma aula, um briefing com um astronauta de verdade que foi para o espaço. Legal. Marcos, para a gente falar um pouquinho do evento Conexão, né? Primeira vez que você está aqui. E quando a gente entrevistou o Alexandre Siqueira, que é o organizador, ele falou que era um sonho dele trazer você para o evento, né? E como é que você avalia hoje a tua participação aqui? Olha, eu me sinto muito grato pela oportunidade, me faz muito feliz receber esse carinho, esse prestígio das pessoas. Eu busco realmente, quando eu subo no palco, transformar as pessoas. Então eu acho que isso é um propósito que eu tenho, né, de poder dar um pouco da minha energia para as pessoas. Eu costumo dizer que eu já vi a Terra de cima, né, já vi a curvatura da Terra. E ela é redonda mesmo. Sabe que me mandaram perguntar se era redonda ou se era plana. E quando a gente está lá em cima, muitas coisas passam, né, pela nossa cabeça, né? Você vê a grandiosidade, né? Sim. E sabe o que é interessante? Lá de cima você vê que a Terra está viva. As florestas, se você pegar uma imagem de um alvéolo pulmonar, ou seja, lá dentro do nosso pulmão, você vai ver que eles são muito parecidos. A floresta lá de cima, quando você está vendo o planeta lá, e você vê um alvéolo pulmonar no nosso corpo, você fala assim, cara, é igualzinho. É a vida, é o oxigênio. Quando você vê os rios lá de cima, você fala, meu, são as nossas veias. São as marcas da criação, as marcas, né, que Deus, da criação de Deus. É assim, o planeta está vivo. Nós somos os micro-organismos que estamos aqui, somos os lactobacilos, seja lá o que for, que estamos aqui para proteger a Terra. Sim. Nós temos essa função de deixar um legado para as novas gerações. A água que você bebe, ela está aqui há bilhões de anos. O ar que você respira é o mesmo ar que os dinossauros respiraram. Está aqui, está tudo aqui. Sim. A gente tem que cuidar da Terra, porque a Terra é a nossa casa. Sim. Se nós somos os micro-organismos, a Terra é a nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. Né? E isso é muito legal. Isso, quando você vê lá de cima, passa todas essas sensações. Sim. Então, Marcos, obrigada pela participação aqui. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória. E foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Karine. Olha, pessoal, vocês lembrem, vocês são especiais. Acreditem em suas ideias. Vocês podem construir o futuro que vocês quiserem. Um grande abraço a todos. E o céu não é o limite.
Obrigada a você, então, que acompanhou mais esse podcast do Conexão Itapiranga.